Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou termodinâmica básica, em outras palavras. Então, dando continuidade, nós estamos afirmando que é utilizada a máquina termodinâmica de Carnot S sobre índice linha, a qual funciona como motor térmico entre o sistema S, o qual funciona aqui como fonte fria ao longo desse trecho de A para B, um trecho associado a uma curva isoterma, sob temperatura T, e a fonte quente sob temperatura T subíndice 0, onde T subíndice 0, sendo que T subíndice 0 é maior do que T. Muito bem. Então, ΔQ, deste modo, podemos afirmar, temos que ΔQ sobre índice linha é transferido da fonte quente sob temperatura T subíndice 0 para o sistema termodinâmico, para o sistema S sobre índice linha, o qual é um motor térmico de Carnot que está operando entre a fonte quente e a fonte fria, de modo que deste modo, temos que ΔQ sobre índice linha é transferido da fonte quente sob temperatura T0 para o sistema S linha, o qual, por sua vez, transfere a quantidade de energia térmica ΔQ a S ao sistema termodinâmico, vamos escrever com S maiúsculo, ao sistema termodinâmico S. De modo que nós podemos agora usufruir de resultados obtidos em aulas anteriores. Então, nós podemos escrever com base em resultados obtidos em aulas anteriores. Vamos aqui recordar, usufruindo das notas de aula. Nós temos aqui, por exemplo, o seguinte resultado já conhecido, de que Q1 dividido por Q2 é igual a T1 dividido por T2. No caso, aqui nós temos, vamos escrever aqui, um motor térmico de Carnot. E então esse motor térmico gera trabalho para um outro sistema. Aqui nós temos uma fonte quente, e uma fonte fria. A máquina termodinâmica denominada motor térmico de Carnot recebe Q1 da fonte quente, transfere Q2 e realiza trabalho, de modo que Q1 é igual ao trabalho mais Q2. E aqui nós temos temperatura 2 e temperatura 1. E é notório, óbvio, evidente, obviamente, que T1 é maior do que T2. Então nós temos essa expressão aqui. E agora, usufruindo desta mesma expressão, vamos aplicá-la
apropriadamente aqui, analisando o nosso problema do contorno fechado de evolução termodinâmica do tipo ciclo termodinâmico. Vamos então apagar esta figura. Caso necessário, apresentaremos aqui, faremos um traçado, não é, o desenho novamente dessa figura. Então aqui nós podemos escrever assim, nós temos delta, é o seguinte modelo aqui aproximadamente, né? Fonte quente com temperatura T0, aqui nós temos S', e aqui nós temos S como uma fonte fria, com temperatura T. Então aqui gera trabalho, aqui T0 é maior do que T, aqui nós temos delta Q sobre índice linha e aqui delta Q. Então, similarmente, podemos escrever delta Q sobre índice linha dividido por delta Q igual a T0 dividido por T, onde T0 é maior do que T. Muito bem. Agora, vamos analisar esta expressão cuidadosamente no contexto de um ciclo termodinâmico, ou seja, de uma curva C fechada, evoluindo no sentido horário, indicando uma evolução termodinâmica cíclica e, portanto, fechada. Nós estávamos analisando um trecho específico de I para F, mantendo o sentido de evolução horária da curva fechada, e podíamos apropriada e adequadamente, convenientemente, dividir o trecho de I para F em dois trechos, duas adiabáticas e uma isotérmica. Pois bem, então agora vamos analisar cuidadosamente esta expressão. Aqui nós podemos escrever assim: delta Q sobre índice linha é igual a T0 dividido por T multiplicado por delta Q. Delta Q sobre índice linha é transferido da fonte quente para o motor térmico. Delta Q é transferido do motor térmico para a fonte fria. T0 é a temperatura da fonte quente e T é a temperatura da fonte fria. Muito bem. Então aqui nós podemos reescrever assim: T subíndice 0 e delta Q dividido por T. Muito bem. Vamos fazer a seguinte consideração. Nós sabemos que no trecho de A para B, nesse trecho de evolução termodinâmica, nós temos uma curva do tipo isoterma. E nessa curva do tipo isoterma, como o próprio nome sugere, a temperatura é constante ao longo da curva, da referida curva de A para B, tal como apresentada nos quadros anteriores. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que a variação de energia interna, e nós já sabemos que a variação de energia interna é uma função da temperatura e do ponto final e do ponto inicial. Então aqui, antes disso, nós mostramos no início, na fase inicial do nosso curso introdutório e básico sobre termodinâmica, nós mostramos que a energia interna ela é uma função da temperatura, bem como a variação de energia interna depende do ponto inicial e do ponto final de configuração de evolução termodinâmica de um determinado sistema. Então, nesse caso, a variação da energia interna de A para B, no trecho de A para B, é necessariamente a energia interna no ponto B, ou seja, no ponto final, menos a energia interna no ponto inicial A. Então aqui nós temos esse resultado como igual a zero. Então podemos escrever que a variação da energia interna de A para B é necessariamente igual a zero.
escrever interna no trecho de A para B. Vamos verificar se a câmera identifica o detalhe com nitidez aqui. Ótimo. Vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.